Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não é inscrita no nosso canal, não deixe para depois, se inscreve agora. E se você gostar do conteúdo dessa aula, deixa seu like e compartilha. Nós estamos ministrando hoje a lição número 11. O meu amigo Jesus é poderoso. E eu trago para vocês algumas sugestões de hinos que falam sobre os milagres de Jesus. Tem o hino da acolhida, que vocês já estão acostumadas, e os hinos que falam sobre o milagre de Jesus. Eu, particularmente, eu gosto muito daquele da Aline Barros. Eu gosto muito dos gestos, da coreografia, as crianças gostam bastante desse hino. Então, eu trago para vocês como a minha opção de escolha. Mas tem também o hino do Milagre de Jesus, que é da Tia Jo, também é muito bacana, muito bonito, para cantar com as crianças, assim, no culto, é bem jóia, certo? Então, tem essas duas opções para vocês escolherem. Se vocês tiverem outras opções de outros cantores, outros grupos que eu não trouxe aqui, compartilha lá no nosso grupo do Telegram. Nós gostamos muito de trocar experiências. Isso enriquece a nossa aula, certo? E uma sugestão de tarefa: pesquisar com as famílias milagres de Jesus, escolher um deles e desenhar, pintar para apresentar na próxima aula. Então, como nós vamos estar falando de dois milagres de Jesus, que é a cura da sogra de Pedro e a ressurreição do filho da viúva de Naim, então vocês proponho isso para os pais. Olha, pesquisem sobre alguns milagres de Jesus e que a criança traga ou uma figura, ou um desenho que ele fez, ou uma imagem, ou a pesquisa que ele fez com a família sobre esse milagre para poder estar apresentando antes de você iniciar a sua aula. E aí você aproveita, olha, vocês viram esses milagres? Eu também vou contar para vocês dois milagres de Jesus hoje. E aí você inicia a sua aula, certo? O memorizando é bem tranquilo, porque para Deus nada é impossível. E por ser um texto curto, eles vão memorizar fácil. É só você fazer gestos com as mãos mesmo. Sugestão para a história: preparar um cenário com uma cama e uma mini cozinha. Porque é quando a gente vai falar ali para ela, né? A cura da sogra, a sogra de Pedro estava deitada, enferma, e aí o Senhor se reclina sobre ela, cura ela e ela levanta e vai servir a Jesus. E você pode usar as próprias crianças ali para dramatizar a história que você vai estar fazendo. Coloca ela deitadinha, com febre, leva um termômetro para as crianças. Depois é legal vocês brincarem com os termômetros mesmos. Faz ali o espaço, e daí ela vai começar a fazer a comidinha e vai servindo os discípulos. Daí ela serve os outros amiguinhos que estão na sala. Tudo de brincadeira, você vai ver como é gostoso. E a tua aula vai, e aquilo vai marcando a criança, e a tua aula vai ser muito bem aceita para eles e vai guardar no coraçãozinho deles, porque eles vivenciaram isso, mesmo dessa maneira lúdica que você está proporcionando. A mesma coisa com a viúva de Naim, né? Coloca os TNTs, eu amo os TNTs, gente. Põe os TNTs que a gente tem ali, né? Para fazer de conta que é viúva, dá lencinho para ela chorar, certo? Coloca o menininho deitadinho, faz o Senhor Jesus tocar ali, coloca, né, aquela roupa, o nosso TNT branco em Jesus. Enfim, use a sua criatividade e deixe essa aula bem dinâmica, bem atrativa, para que a criança possa guardar essa história no coração, certo? E o que ressaltar na história? A gente vê que Jesus operou muitos milagres durante a vida dele e tantos outros que eu acho que João fala que não tem nem como registrar. Não haveria bibliotecas que comportasse tantos milagres que Jesus operou, quantas coisas o Senhor Jesus fez. Mas a gente pode observar algumas características em alguns milagres de Jesus, certo? Primeiro, Jesus operou na sogra de Pedro pela súplica dos outros, porque ela estava ali ardendo em febre, ela não tinha condição ali de clamar para Jesus naquele momento, né? Hoje vocês veem como quando a gente tem febre, a gente já toma um remédio e já fica tudo molinho. Imagina naquele tempo que não tinha assim o remédio como tem hoje. Certo? Então ela estava ali meio que delirando de febre, passando mal de febre. E as pessoas que estavam ali e gostavam muito dela pediram para Jesus curar ela. Então ela foi curada por Jesus por intermédio do pedido de outras pessoas. Essa é o tipo da oração intercessória que nós fazemos. Nós rogamos a Deus pela vida de outras pessoas para que Deus possa estar operando na vida daquelas outras pessoas, certo?
Jesus ressuscitou o filho da viúva por compaixão. Essa segunda história aqui, Jesus ele está entrando na cidade e quando ele vê, tá vindo já, ele está andando com uma multidão que está trazendo vida e encontra com uma multidão que está conduzindo morte, certo? E aí ele vê aquela viúva chorando. E aquilo comove o coração dele, que ele mesmo chega na presença da viúva e realiza o milagre. Então ele realizou aquele milagre por compaixão. Às vezes é o que acontece. Tem tantas pessoas que falam, nossa, mas ele nem crê em Deus, e ali o livramento que Deus deu para ele, o livramento que ele viveu. Por quê? Porque Deus tem compaixão, Deus tem amor no coração dele. Às vezes a gente nem pede por uma causa, mas o Senhor acaba nos atendendo. E muitas vezes a gente nem volta a agradecer. Como é a história dos leprosos. O Senhor curou os 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Certo? Então a gente vê, primeiro, um milagre acontecendo porque foi alguém intercedeu por ela. Outro milagre porque o Senhor sentiu compaixão. E ainda tinha algumas pessoas que traziam homens e mulheres até Jesus para serem curados. E outros, eles levavam as pessoas até Jesus, certo? É igual aquela situação que acontece ali, que eles fazem, né? Pelo forro, eles descem, eles tentam chegar com um aleijado na presença do Senhor, eles não conseguem. E aí, eles fazem um buraco no forro ali, descem, né? O aleijado ali com a cama onde estava para o Senhor operar o milagre. E ainda existem outras pessoas que chegavam até Jesus e Jesus nem chegava perto das pessoas. Eles diziam, não, nós não somos nem, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas com uma palavra sua, o meu servo vai ser curado. Observamos 3 coisas necessárias para que aconteça o milagre. Primeiro, Jesus. Por quê? Porque tudo que pedirmos em meu nome eu farei. Então, o nome de Jesus, Deus deu o nome de Jesus, um nome poderoso. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, se for da vontade dele, nós alcançamos, certo? Então, primeiro de tudo, tem que ter Jesus, o nome dele, certo? Senão, não dá certo. A segunda coisa, a necessidade. A pessoa precisa sentir necessidade de ser curado, precisa sentir necessidade de ser perdoado. Então, aquilo precisa haver uma necessidade para que haja um milagre, certo? E a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a conseguir um favor de Deus. Nós precisamos, então, de fé para podermos andar, viver e vivenciar esses milagres que tem. Então, nessas passagens, nesses milagres que nós estamos comentando hoje, foi necessário essas 3 atitudes. Primeiro, o nome de Jesus, a presença de Jesus no caso, a necessidade, tinha uma doente, tinha um que estava morto e precisava de Jesus. E a fé. Porque sem fé, o Senhor não ia conseguir operar milagres. Muitas vezes nós pedimos em nome de Jesus, mas não temos fé que vamos conseguir. Eu deixei na mão de Deus, mas não sei, eu acho que eu vou ter que fazer tal coisa, não sei o quê. Então, você não deixou. Você pensou que deixou, você só falou que tá, mas não tem agido por fé, andado por fé para que esse milagre se realize. Então, quando você for ensinar isso para suas crianças, fale para eles a importância de orar pelas pessoas, de orar pedindo em nome de Jesus para conseguir o perdão, para conseguir a cura. Então, nós precisamos ter fé para que Deus possa operar. Então, orar em nome de Jesus, levar as nossas súplicas a Deus e a fé para que Ele possa agir. Amém? Então, são isso que eu teria. Então, são essas 3 coisas que você precisa ali ressaltar com os seus alunos. As 3 coisas precisam andar junto. A fé em Jesus, pedirmos as coisas em nome de Jesus e apresentar os nossos pedidos a Deus, certo? E como sugestão de atividade, eu trago ali para vocês, é uma brincadeira. A revista até trouxe, não sei se é bem dessa forma que ela colocou, mas foi assim que eu imaginei a brincadeira. E aquela brincadeira Quem Sou Eu? É uma brincadeira que tem bastante na internet, é bem divertida. Tem as cartas com os nomes dos personagens, mas como as nossas crianças são bebês, eles são novinhos ainda, alguns não sabem ler, então a gente vai imprimir da revista mesmo a imagem. Então eu tenho ali a imagem de Jesus, você já mostrou para eles ali, então tem a imagem de Jesus, tem a sogra de Pedro, tem o Pedro,
tem o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado, e tem a viúva de Naim aqui do ladinho. E aí você vai brincar com eles. Eles vão pegar ali uma dessas cartinhas e vai colocar na testinha deles. Eles não podem ver qual é, certo? Eles põem na testinha deles. O colega que está de frente para eles vai dizer assim: ah, pode perguntar. E ele vai perguntar assim: esse personagem é homem ou mulher? E aí ele vai dizer: ah, é mulher. Vamos supor que eu coloquei a viúva de Naim aqui. Ah, essa personagem, ela estava doente ou não? Não. Ah, então é a viúva de Naim. Ah, acertou, muito bem. Quantas perguntas foi? Duas perguntas. E aí vai o próximo personagem, vai o próximo amiguinho para tentar adivinhar. Então, como eles são pequenininhos, ali a gente não precisa encher de muitos detalhes, são porque vai ajudando eles a fazer pequenas perguntas, poucas perguntas, mas que já ajudem ele a descobrir quem é o personagem que está ali na testinha deles, certo? Então, é essa sugestão que eu trago para a aula de vocês hoje. Que Deus abençoe a aula de cada uma de vocês. Se vocês gostaram ou se tem outras dicas, deixem aqui também para nós, para que nós possamos ali estar trocando experiências, certo? Um beijo para todas vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!